Glória a Deus, é uma alegria estar aqui. Se você está feliz, dá um glória a Deus bem alto. E se você está triste, diz misericórdia. Como é que pode, irmão, estar triste e feliz ao mesmo tempo? Mas fica tranquilo que se você estiver triste, o Senhor nessa noite transformará a tua tristeza em alegria, amém? Ele enxugará do teu rosto toda lágrima, e um dia nós celebraremos juntos no céu de glória, na eternidade, ao lado daquele que vive e reina para todo sempre, amém? Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Bom, hoje, nosso terceiro dia de profetizando, abordaremos um tema um tanto quanto peculiar, vamos dizer assim. Carregando galhos apodrecidos. Não é algo que seja tão bom de carregar. Geralmente, algo podre, em se tratando especialmente da natureza, é algo que cheira mal. E como pode alguém ter prazer em carregar algo que cheira mal? Bom, para isso só temos duas explicações. Ou a pessoa tem alguma alteração que lhe permite, que lhe absorveu as faculdades mentais, a ponto que ela não se importa mais de andar com algo mal cheiroso, ou ela deixou de perceber que aquilo não está mais cheirando mal. Que o Senhor traga clareza à nossa mente hoje de qual desses dois diagnósticos é o nosso, ou melhor, eu espero que nenhum de nós aqui se encontre nessa situação. Mas se nos encontrarmos, teremos cura da parte do Senhor essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso texto base é o texto que está lá em João, capítulo 15, versículo 2, tá bom? João, capítulo 15, versículo 2, eu não lembro se eu dei para projetar. Não, né? Não, fica tranquilo, eu vou ler aqui. João, capítulo 15, versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Quem aqui já tem a capacidade de trabalhar, talvez já tenha passado pelo duro procedimento de ser demitido. É muito ruim ser demitido, né? Algumas expectativas suas, elas são frustradas, alguns planos que você fez, eles vão por água abaixo. Mas existe um outro cenário. Existem aqueles que já passaram pela infeliz experiência de ter que demitir alguém. E também é muito difícil você demitir alguém. É uma família que durante um tempo vai ficar sem um amparo. É alguém que tinha expectativas dentro de um trabalho que não serão realizadas. Por que nós estamos falando de demissão? Porque muitas das vezes, antes de um funcionário, na maior parte das vezes, antes de um funcionário ser demitido, a empresa ou o seu empregador dá sinais de que isso vai acontecer. Ele alerta: olha, você está chegando atrasado. Olha, as contas do seu balanço não estão batendo. Olha, tem muitas reclamações acerca da sua postura na empresa. Então, antes do fato da demissão acontecer, existem sinais que antecedem, que apontam para que, se não houver uma correção, esse será o fim. Sim ou não? Então, por que, além das reclamações, se opta por demitir um funcionário? Porque, às vezes, você tem bons funcionários que te dão trabalho. Sim ou não? E aí você tem que chegar lá e fazer um ajuste nessa pessoa. Cara, moça, você é alguém que trabalha bem, sabe? Você chega cedo, você faz tudo direitinho, mas o pessoal fala que você é meio preguiçoso. Ou então, poxa, você é alguém que chega cedo, que é honesto, mas às vezes você se ira facilmente dentro do emprego. Então, esse funcionário que você não quer perder, você vai lá e faz um ajuste nele. Mas tem funcionários que eles precisam ser demitidos porque eles consomem um recurso da empresa, um espaço, um salário, mas eles não dão o devido retorno. Eles não cumprem a função para a qual eles foram chamados. E aí faz sentido você continuar mantendo esse funcionário na empresa? Não, porque ele está sendo infrutífero. Sim ou não? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Então, resta a esse funcionário, caso ele não opte por ser corrigido, caso ele não aceite a correção, infelizmente ser desligado da empresa, convidado para novos desafios fora daquele ambiente. Quando você demite um funcionário que não está gerando o devido retorno, você tem a possibilidade, na condição de empregador, de aumentar o seu lucro, porque é um salário a menos para pagar, ou de aumentar o salário daqueles que restaram, sim ou não? Imagina que a minha folha salarial, por exemplo, é de R$10.000 e eu tenho 10 funcionários,
Então, eu vou pagar R$1.000 para cada um. Se eu demito um, fico com 9 funcionários, eu vou ter a possibilidade de aumentar o salário dos outros 9 que ficaram. Em vez de 1.000, eles ganharão 1.100. Então, essas são as possibilidades quando você desliga alguém de um cargo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem, na natureza, galhos dentro de uma árvore que eles são galhos infrutíferos. E não é interessante para a sobrevivência daquela planta que esses galhos se mantenham ativos, ligados àquela árvore. Por quê? Porque eles consomem um recurso, água, no caso, e outros recursos, e eles não estão produzindo a contento. Não estão cumprindo o fim para o qual eles foram ali colocados. Quanto mais galhos uma árvore tem, mais recursos ela consome, sim ou não? Sim, mais recursos ela consome, porque é mais energia para alimentar esses galhos. Igual uma empresa com muitos funcionários, certo? Ok. Só que como nós estamos falando sobre frutificar, ao longo deste profetizando, precisa ficar claro o seguinte para nós: só frutifica a árvore que é saudável. O fruto, ele é consequência da saúde de uma árvore. Você não vai ver uma árvore apodrecendo, uma árvore doente, dando frutos. Por quê? Porque antes dela começar a dar fruto, ela precisa cuidar da saúde dela, porque senão ela não consegue multiplicar. O fruto, ele é consequência da saúde daquela árvore. Tá certo? Porém, nem sempre, quando o galho está seco, a culpa é do galho. Sim ou não? Porque tem vezes que o galho está lá na dele, com as folhinhas dele, pegando o solzinho dele, mas não está chegando água. A culpa não é dele de não chegar água. Ele vai ter que olhar para a raiz e falar assim: ô, trabalha aí. Olha onde tu escolheste para morar, o rio está ali, tu está aqui. Por isso que eu não consigo dar fruto. Então, nem sempre a culpa do galho não frutificar é do galho, às vezes é da árvore. Eu estou falando de linguagem figurada, mas daqui a pouco tudo vai ficar claro. Tá bom? Segura a emoção aí. Então, para diminuir o risco disso acontecer, o Senhor, que é a árvore na qual nós estamos ligados, garantiu todo o suporte para que nós frutifiquemos. Então, não podemos culpar a árvore. Yuri, de onde você tirou isso? Vamos lá. Para que um galho consiga dar frutos, ele precisa estar ligado a uma árvore bem alicerçada. E isso está registrado lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25. Deixa eu ver se eu projetei esse. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 25. Vamos ver. Não, comecei em Marcos, né? Fica tranquilo. Então, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, Jesus, a nossa árvore, nos assevera, nos garante que, estando ligado nele, nós estamos ligados numa árvore bem alicerçada. Tiramos esse intempério do caminho. Além disso, um galho precisa estar ligado numa árvore que tenha raízes plantadas em solo fértil, sim ou não? O solo precisa ter uma qualidade boa, para que dali ele retire os nutrientes que vão ser transportados até aquele galho. Então precisa ser um solo fértil com recursos, não precisa projetar, isso você vai encontrar registrado em Salmos capítulo 1, versículo 3. Árvores plantadas junto a ribeiros, leia lá. Outra característica de um galho que precisa, para ser frutífero, precisa estar ligado com uma árvore que seja forte. Porque se a árvore for fraca, se algum bichinho for lá, derrubá-la, ou vem um vento e derruba, de nada adiantou ser um galho frondoso numa árvore fraca. E o Senhor nos assegura que ele é uma árvore forte. Você encontra isso registrado lá em João, capítulo 15, versículo 5. E, por fim, respeitada todas essas características, esse galho está pronto para dar frutos. Que você também vai encontrar isso registrado lá em João, capítulo 15, versículo 5. Então, para que, está aí projetado, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Algo que aquela bela jovem ali, que eu tenho a honra de chamar de esposa, falou ontem.
Então, sem Cristo, nós não conseguimos fazer nada. Ele é a árvore perfeita. E estando ligado nele, nós podemos garantir que tudo que nós precisamos para dar fruto, nós recebemos. Então, se não frutificamos, a culpa não é de Jesus. Bom, mas o que fazer então quando nós temos condições de dar fruto e não damos? Será que tem solução para nós? Tem. Paz no teu coração, tem sim. Eu vou te dar um exemplo de uma figueira. Eu não, o Senhor Jesus vai nos falar. Essa história está registrada lá em Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14. Vamos ler juntos aqui. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 14, diz assim, olha. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Próximo. Isso. E quando entrou em Jerusalém, quase. Vai lá, Marcos, capítulo 11, 12, começa no 12, de 12 a 14. Aí. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Próximo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Presta atenção, não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Beleza. Depois vocês vão ver os versículos da frente, que essa figueira secou. Pessoal, nossa, Jesus, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou e tal. Eles ficaram impressionados, e aí Jesus começa a pregar para eles sobre a fé. Mas preste atenção nesse texto, em que é um episódio muito interessante. Jesus foi lá procurar frutos em uma figueira, que estava cheia de folhas, e ela não tinha frutos para lhe dar. E aí então Jesus amaldiçoou essa figueira, deu uma palavra contrária a ela. Nunca mais de ti alguém coma frutos. E aí ela secou. Mas tem um detalhe importante. Não era tempo de figo. Não, aí você tem que me desculpar. Espera aí, vamos recapitular. Tu me disseste que Jesus foi procurar fruto em uma árvore. Sim, mas não era tempo de figo. Então não era justo que ele não encontrasse o fruto lá? Sim ou não? Se não era tempo. Faz sentido eu chegar lá no Pará agora e querer comprar um bacuri? Para quem não conhece, bacuri, sensacional, gente. Vale a pena. Conheçam o Pará. Não só pelos paraenses, mas pela culinária. Tá? Faz sentido eu chegar lá e comprar um bacuri? Não é tipo de bacuri. Faz sentido eu querer ir lá procurar jambo, que é a fruta que a minha esposa mais gosta? Não está no tempo de jambo. Eu acho. Então, se eu chegar lá em um jambeiro, a árvore continua existindo. Mas se eu for lá procurar fruto, não tem o fruto lá. Por quê? Porque não é tempo de jambo. Para entender melhor essa parábola e não julgar Jesus como alguém injusto, como alguém que abusou da sua autoridade de filho de Deus e mandou secar uma árvore só porque ela não tinha fruto, nós precisamos entender um pouco mais sobre o ciclo do fruto da figueira. Vamos lá. Os frutos da figueira, eles começam a aparecer ainda no inverno. O processo de maturação de um figo, ele varia de 60 a 120 dias, dependendo da espécie da figueira. Então, no inverno, os frutos começam a aparecer, pequenos brotos, se eu bem me lembro, é sicômoro, isso aí eu vou ficar devendo para vocês, mas são pequenos brotos de figo, já começa a aparecer um negocinho ali na árvore. Quando aparecem as folhas, em geral, é no início da primavera, e os brotos estão em crescimento. Então, quando eu vejo folhas em uma figueira, o processo de frutificação já começou, na estação anterior. Na primavera, que é quando as folhas aparecem e anunciam a chegada do verão, que é a estação seguinte, já deveria existir frutos na figueira. Talvez ainda não prontos para consumo, dependendo da sua espécie, mas já deveriam existir frutos. Quando a Bíblia diz que não eram tempos de figos, não eram tempos de figos maduros, não era tempo de colherem os figos, mas já era para eles terem existido. Esse processo de frutificação já precisava ter sido iniciado lá no inverno. A frutificação se completa, como eu disse para vocês, no verão e no outono, que é quando os frutos estão prontos para a colheita. Então, quando Jesus foi rigoroso com aquela figueira, foi porque ela já tinha condições de dar frutos, mas não deu. O problema, pessoal,
é que esse alerta o autor de Hebreus fez para nós. Quer ver? Abre aí, em Hebreus, capítulo 15, versículo 2. Olha o que o autor de Hebreus nos fala. Hebreus, capítulo 15, versículo 2. Rapaz, que heresia minha. Então, não tem 15. Pronto. Não tem Hebreus, capítulo 15. E agora? Vê se é o 13. Não é o 13. Mas tá bom, eu falo para vocês o versículo. Vou ficar devendo esse. Que coisa. É quando ele nos compara com figueiras sem frutos. Tá bom? Então, quem puder procurar aí, achar a referência, está em Hebreus. Quando o autor de Hebreus nos compara como não sejamos como figueiras sem fruto. Às vezes é bom passar por um perrengue no meio de uma pregação, né? Isso trabalha na nossa humildade, dá tempo para beber água também. Desafio bíblico, quem achar primeiro ganha um parabéns. Ninguém, pessoal. Não precisa procurar na internet assim, figueiras sem frutos, versículo. Não tem erro. Geralmente está em Hebreus. Então, escrevemos errado. Eu vou achar o versículo, até o final da pregação, quando eu tiver um tempo de procurar, eu falo para vocês, que eu tenho anotado aqui no celular, eu não vou parar para procurar agora. Mas, no Novo Testamento, isso está registrado, o alerta para que nós não sejamos como figueiras sem fruto, e que no seu devido tempo já deveríamos ter dado fruto e não o demos. Tá? Procurem, é um texto que ele fala assim, que o tempo que já era para nós sermos mestres, acho que esse está lá em Coríntios, vou citar mais lá na frente, nós ainda temos a necessidade de ser lembrados do leitinho espiritual. Mas o fundamento fica, já nós recapitulamos. Então, o Novo Testamento ele deixa claro que nós devemos ser como figueiras com frutos, que no devido tempo precisamos ser achados frutificando. Então, se alguém achar aí, pode falar. Gálatas 6, 7, 8, não. Que foi, Augusta? Marcos. Hebreus 6, 7 e 8. Vamos ver Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Porque... Eu vou... Ainda não era esse, mas eu vou lembrar e falo para vocês. Fiquem tranquilos. Marcos 11, já falei. Marcos 20, não sei. Não, fica tranquilo. Não vai comprometer o raciocínio, tá? Então, deixa eu recapitular aqui. Nós temos que ser achados como figueiras com frutos, porque no devido tempo eles precisam frutificar. Quando eu falo frutos, vamos abrir um parêntese aqui. Muitos de nós pensamos que frutos são aquelas pessoas que nós trazemos para a igreja. Então, olha, fulano aqui é um fruto, né, do meu evangelismo. E amém, tá bom? Realmente, aquelas pessoas que nós trazemos para conhecer a Cristo, elas fazem parte da nossa caminhada, são pedrinhas na nossa coroa lá no futuro. O problema é que esses frutos não são nossos, eles são do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Às vezes você foi a pessoa que colheu, que trouxe o fulano para a igreja, que ajudou a levantar a mão, mas talvez a oração da avó dele, lá quando ele tinha 5 anos, também adubou essa terra. Talvez na escola dele, alguém que entregou uma literatura adubou essa terra. Então, cuidado para nós não nos orgulharmos de que os nossos frutos são as pessoas que nós trouxemos para Cristo. Yuri, então o que são esses frutos que o Senhor requer de nós? São as transformações no nosso caráter e na nossa personalidade que nos aproximam ao caráter de um cidadão do céu. Nós precisamos desenvolver o caráter de alguém que é apenas peregrino nessa terra, que vive como um cidadão do céu, como Jesus viveu. Nos tempos de Jesus, era inaceitável alguém se misturar com pecadores, mas ele se misturou na condição de sacerdote. No tempo de Jesus, era inaceitável alguém não apedrejar uma mulher adúltera, afinal de contas, isso estava registrado na lei de Moisés, mas ele não apedrejou. Então, nós precisamos desenvolver esse caráter do céu. Lá em Gálatas fala sobre isso, no fruto do Espírito.
Aquelas características todas você encontra em Jesus. E é esse fruto que ele espera que nós desenvolvamos. A frutificação, ela não é um fato, ela é um processo. Ou alguém aqui já parou o amadurecimento da temperança? Não, já estou cabeça fria, já não me esquento mais com nada. Mais tranquilo que vaca na Índia. Não. Dia por dia precisamos desenvolver essa virtude. A alegria, a mesma coisa. Então, o fruto que o Senhor requer de nós é justamente esse. O amadurecimento da nossa vida, nos aproximando daquilo que Cristo é. Amém? Amém. Nós já vamos falar dos galhos secos, fique em paz. Bom, Yuri, entendi o que você falou sobre fruto, que frutifica, que eu tenho que ser uma figueira com frutos e não sem frutos. Mas me diz uma coisa que me assustou. No versículo que você leu, em João capítulo 15, versículo 2, fala que aqueles ramos que estão dando frutos, Deus limpa, para que eles deem mais frutos. Mas os que não estão dando fruto, Ele corta. Por que tem que cortar os ramos que não estão dando frutos? Para não perder a árvore toda. Olha o que está escrito lá em Levítico, capítulo 10, versículos de 8 a 10. Versículo 10, de 8 a 10, diz assim: Falou também o Senhor a Arão, dizendo, próximo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Eu não estou falando aqui, a Bíblia também não, sobre acepção de pessoas, porque o próprio Deus condena isso. Mas precisa haver uma diferença entre o santo e o profano. Nós precisamos fazer separação entre o que é e o que não é do Senhor. Não podemos permitir que os valores do mundo corrompam os valores pregados na Bíblia Sagrada. Nós somos os guardiões da verdade do Evangelho. Cabe a nós zelarmos pelo cumprimento daquilo que o Senhor Jesus deixou como mandamento. Do contrário, em prol de uma aceitação social, estaremos negociando os nossos valores. Mais uma vez, entenda que pesa sobre nós, cristãos, a responsabilidade de sermos como Jesus, que, embora sendo Deus, não se orgulhou desse papel. Pesa sobre nós a responsabilidade de considerarmos os outros superiores a nós, porque viemos para essa terra para servirmos e não para sermos servidos. Cuidado, ao carregarmos o título de evangélicos, de pessoas que vão para o céu, como assim nos dizemos, não sejamos tomados pelo mesmo orgulho que tirou Satanás do céu para o inferno. Porque esse será o nosso fim, se não abrirmos mão do ego que tem nos corrompido. Cuidado com essa praga, que torna o nosso galho infrutífero, a ponto de um dia sermos cortados. Amém? Bom, os ramos infrutíferos, eles precisam ser cortados para direcionar recursos para aqueles ramos que estão dando frutos. Lembra que eu usei o exemplo dos nossos funcionários aqui, que precisavam ser demitidos porque não estavam dando conta do trabalho? Então, eu contrato um novo funcionário ou eu remunero melhor aqueles que sobraram, que estão trabalhando direito, fazendo o que é certo. Direciono recursos para aqueles que estão dando frutos. Lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor, ao viajar, deixou um com o talento, outro com 2 talentos e outro com 5 talentos? Lembra dessa parábola? Então, nesta parábola, quando esse Senhor retorna, e isso está registrado lá em Mateus capítulo 25, versículos 28 a 30, ele vai dar algumas recomendações após avaliar o fruto daquelas pessoas. Quer ver só? Projeta aí, Nick, vamos ver se está na Bíblia mesmo esse versículo agora. Mateus tem o 25, hein? Mateus capítulo 25, versículos 28 a 30. Mateus capítulo 25, isso. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que agradável de ouvir esse recado, ou não? Não. Isso é uma chamada de atenção do Senhor para nós.
Esse servo, ele não foi convidado a procurar um talento. Um talento é uma medida monetária, tá? Não é um talento de dom, de virtude, tá bom? Era uma quantia em dinheiro. Uma quantia bem alta, por sinal. Então, o Senhor já deixou com ele um talento, ele já deixou um recurso. Era como se eu dissesse para você assim, olha, quando eu voltar, eu vou querer uma plantação de açaí. Mas eu estou te dando as sementes do açaizeiro para você plantar. Entendeu? Então, o Senhor deixou o recurso com aqueles servos. E esse servo que tinha um talento não multiplicou, não frutificou, não apresentou frutos para o Senhor quando ele voltou. Então, o que o Senhor fez? Ele tirou o talento desse e deu porque tinha 5 para ver se ficava mais parecido com 4, perdão. E deu porque tinha 4 para ficar mais parecido com o que tinha 10? Não. Desses, quem foi que rentabilizou melhor? O que tinha 10. Então, pega desse daqui e dá para esse. É injusto? Não. Eu preciso cortar os ramos que não estão dando fruto para que eu não perca a árvore toda. Porque quando eu permito que o joio cresça no meio do trigo, eu posso estar colocando a plantação toda em risco. Nós precisamos ser rigorosos com isso, pessoal. Não podemos permitir que ervas daninhas cresçam no nosso meio. Não a ponto de nós expulsarmos as pessoas da igreja, não é isso que eu estou falando, mas a ponto de nós examinarmos a nós mesmos. O que a Bíblia fala? Examine-se o homem a si mesmo. Você tem que ver se no seu coração tem essa erva daninha, e não no dos outros, porque de nada adianta você enxergar o cisco no olho do seu irmão e não ver a trave que está no seu olho. Então o convite aqui essa noite não é para que nós julguemos as pessoas que estão entrando, ou as pessoas que estão aqui, que não estão vivendo em conformidade com a palavra. O convite é para que nós examinemos a nossa vida, para ver se nós não estamos vivendo diferente daquilo que a palavra nos pede. Porque o que está em jogo aqui são os nossos frutos, e não o fruto do galho vizinho. Esse galho aí, não sei não, hein? Acho que, vai dar tesoura para ele. Deixa o outro galho, rapaz. Cuida do teu. Lembra quando o discípulo foi perguntar para Jesus, Jesus, essa vai ser a minha morte, mas e a dele, como vai ser? Ele falou, pai, o que tu tem a ver com a morte do outro? Na versão paraense. O que tu tem a ver com a morte dele? Cuida da tua. É a mesma coisa, gente. Cuide cada um da sua vida. Por isso que a gente só tem uma. A gente já não dá conta de uma, quanto mais de duas, da vida dos outros. Tá bom? Então, preste atenção para que você e eu sejamos achados como figueiras frutíferas e não como galhos sem frutos. Mas vamos voltar para as palavras de Jesus. Quando Jesus fala sobre cortar um ramo, ele não quer dizer que essa pessoa necessariamente não será salva em definitivo. Jesus não fecha a porta da salvação para essa pessoa, porque, do contrário, ele iria contra aquilo que está lá, não precisa projetar, aquilo que está em João, capítulo 6, versículo 37 a 40, que diz assim, o que o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Se Jesus fosse intolerante com os nossos erros, e fechasse para nós a porta da salvação na primeira oportunidade perdida, ele anularia o versículo, as palavras que ele mesmo disse. Não é assim. Mas durante um tempo, alguns recursos espirituais deixam de nos ser direcionados e passam a ser direcionados para outras pessoas que têm buscado mais. Não por uma questão de punição, mas pela pura e simples cumprimento da justiça. Se eu estou buscando mais e outro está buscando menos, é natural que eu encontre mais e outro encontre menos. Sim ou não? E você acha justo Deus dar mais a este que está buscando menos e menos a este outro? Não. Não é uma questão de coitadinho, é uma questão de lançar pérolas aos porcos. Qual é o princípio da sabedoria? Não é o temor ao Senhor? Faz sentido Deus dar sabedoria para quem não o teme? Não. Ele está desperdiçando recursos. E eu não posso desperdiçar recursos quando eu estou numa plantação. Eu não posso investir mais em um galho que não está dando fruto, em detrimento de outro que está frutificando. Afinal de contas, é função da árvore gerar frutos. Exige-se dela gerar frutos. Então, se esse está dando mais fruto, investamos nele. Se o outro não está dando frutos, corte-o. É consequência. Isso está registrado lá em Romanos. Mas daqui a pouco nós vamos ler. Em Gálatas também está escrito isso. Gálatas capítulo 6, versículo de 7 a 8 diz, não se engane um homem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, pessoal,
Deus honra quem o honra. Isso está registrado. Velho Testamento. Eu honro quem me honra. Se nós não estamos valorizando o Senhor, por que seremos valorizados por Ele? Não estou dizendo que Ele deixou de nos amar, de maneira nenhuma. Não estou dizendo que Deus não quer que nós partamos com Ele para o céu, de maneira nenhuma. Mas nós seremos preteridos na hora de gozarmos de deleites espirituais. Ou você acha que a pessoa que está sendo perseguida e morta pelo Evangelho faz isso para aparecer na televisão? Vocês não têm noção de quantos cristãos morrem ao redor do mundo perseguidos só pelo fato de proclamar o nome de Jesus Cristo. E vocês acham que eles morrem por isso, por conta de uma religião? Não. Foi porque eles tiveram acesso a deleites espirituais que você e eu não temos. Porque não priorizamos ao Senhor. Isso aqui não é apenas uma religião. Isso aqui é um livro que transforma vidas. Me diz algum outro livro que transforma vidas como a Bíblia transforma. Dom Quixote faz isso? Alice no País das Maravilhas faz isso? Não faz. O único livro que tira uma pessoa da prisão, que transforma um ladrão em um pregador, um assassino em alguém responsável por levantar vidas, é a palavra de Deus. E assim o é há mais de 2000 anos e continuará sendo a despeito da nossa falta de compromisso com Ele. Porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. O mesmo Senhor que fez uma mula falar com Balaão, pode fazer uma mula falar com essa geração, se você e eu nos calarmos. Para vergonha nossa, pessoas ainda perecem. Pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo por falta de testemunho nosso, por falta de frutos nossos. E eu não estou falando só frutos e testemunhos com a boca, mas com a nossa vida. Quantas pessoas olham para nós e veem fofoqueiros, e veem pessoas iradas, e veem pessoas gananciosas? É esse o Jesus que você quer para mim? Eu não quero esse Jesus. Eu não quero esse Jesus que fala mal das pessoas. Eu não quero esse Jesus que pensa só sobre dinheiro. Eu não quero esse Jesus invejoso. Esses são os galhos secos que nós temos carregado, galhos podres, que têm manchado o nosso testemunho, manchado o testemunho da igreja brasileira. Ou você acha normal as pessoas não quererem fazer negócio com crente? Ou você acha normal as pessoas não quererem contratar crente porque dá muito trabalho? Você imagina Jesus vivendo nessa condição? Olhe-se para você mesmo, e eu não estou acusando vocês. Eu estou falando para vocês aquilo que eu fiz comigo. Eu fui o primeiro a ouvir essa palavra, ao olhar no espelho e me confrontar com ela. Ao se olhar no espelho, você imagina Jesus fazendo a mesma coisa que você faz? Os galhos que você tem na sua vida são os mesmos que Jesus carrega na dele? Já adianto para vocês que a minha não é. Tem muitos galhos que eu preciso remover. Galhos esses que nós falaremos já já. Então Jesus, ele não fecha a porta da salvação. Porque nós não somos ramos naturais. Nós fomos enxertados nessa figueira, ou melhor, nessa árvore. Não nascemos ligados nessa árvore. Jesus foi lá, pegou, passou um super bonde gospel, botou esse galho nessa árvore, enxertou esse galho na árvore. Não somos ramos naturais. Então, se nós nos arrependermos, ele pode enxertar novamente. Ele pode enxertar novamente. E é desejo dele fazer isso. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Então, é desejo de Jesus que o pecador se arrependa do seu pecado. Tanto aqueles que se dizem cristãos, quanto aqueles que não são cristãos, pessoal. Então, Deus não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejamos salvos. Por isso, Ele não fecha a porta da salvação nos primeiros erros que nós temos. Mas uma coisa é certa. Ele nos pede que apresentemos frutos dignos de arrependimento. Vamos voltar no funcionário que nós demitimos? O cara estava sendo improdutivo, ou ele era preguiçoso, ou ele chegava tarde, foi demitido. Depois de 1 ou 2 anos, ele volta. Temos um encontro na rua, ele fala assim, tudo bem, patrão? Tudo bem. E você, como é que está? Olha, depois daquela demissão, eu repensei melhor a minha vida e realmente, eu estava levando o emprego de maneira negligente. Mas agora eu creio que eu estou pronto para ter uma nova oportunidade. É mesmo? É, patrão. Montei um negócio lá na minha casa, estou vendendo água agora, começo cedo, só saio depois que eu bato a minha meta, tenho organizado minhas finanças. Poxa, esse funcionário é diferente.
acho que vale a pena dar uma nova oportunidade para ele. Por quê? Demonstrou frutos dignos de arrependimento. Existe esperança para aquele que se arrependeu, para ser ligado de novo a essa árvore, não mais como um galho seco, mas como um galho que vai dar frutos. Mas é necessário que nós apresentemos diante do Senhor frutos dignos de arrependimento. Amém? Isso para você anotar, está registrado lá em Mateus capítulo 3, versículo 8. Certo? Ok. Avancemos mais um pouco então. Já estamos acabando, faltam só 40 minutos. Brincadeira, 35. O que leva um galho a secar? Porque nós falamos sobre galhos secos e galhos frutíferos. Mas o que leva um galho a secar? Por que um galho fica seco? Já que a culpa não é da árvore. Nós falamos que a culpa não é de Cristo. Tudo que nós precisamos para frutificar vem dele. Mas por que um galho pode secar? De maneira natural, ele pode secar por problemas ambientais. Falta de água, o ar muito seco. Sim ou não? Não precisa ser nenhum botânico para entender isso. Se você não botar água na planta, ela vai secar. Por questões biológicas também. No crescimento natural, em situações de carência de água, a planta vai preterir alguns galhos e preferir outros, para questão de sobrevivência mesmo. Tá? Por questões também, por cuidados inadequados. Quando a adubação ela é errada, quando falta sol. Então, essas são características que podem fazer com que um galho seque. Vamos trazer esse paralelo para a nossa vida. O que pode fazer os galhos da nossa vida secarem? De maneira objetiva. Mágoas do passado. Falta de perdão. Pensa numa coisa que é um galho seco na tua vida. Naquilo que nós chamamos apelidamos de oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre isso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é isso? Então, olha aí a condição daquela oração que nós fizemos tantas vezes. Perdoa as nossas ofensas, na mesma proporção, o como eu perdoo quem me ofende. Então, peraí. Quer dizer que se eu não perdoo quem me ofende, eu não recebo perdão? Mágoas, pessoal. São coisas que precisam ser vencidas. O perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide perdoar. O perdão era como se você estivesse preso a uma outra pessoa, acorrentado a ela. Para você se ver livre, ou ela solta de lá, ou você solta daqui. A outra pessoa decide continuar segurando essa corrente. Eu não quero mais. Eu te perdoo, eu te libero, e você segue a sua vida. Mas o outro não me perdoou. O que vem de lá não é responsabilidade sua. É responsabilidade sua o que vai daqui. Então, mágoas, falta de perdão, são exemplos de galhos secos que nós carregamos. Ou de coisas que podem apodrecer, secar os nossos galhos. Amém? Está acompanhando comigo ainda? Você está acordado ainda? Glória a Deus. Permaneça assim. Outra coisa que pode secar os nossos galhos, mentiras. Sejamos sensatos. Quem é o pai da mentira? Satanás. Tem nome e sobrenome. Diabo, Lúcifer, do jeito que você quiser. Ele é o pai da mentira. Quantas mentiras eu preciso contar para me tornar um mentiroso? Uma. E tem diferença entre mentirinha e mentirona? Eu ainda não peguei a nova classificação internacional das mentiras, para entender se houve uma mudança nessa graduação. Mas até onde eu sei, mentira é mentira. Independente se eu falo baixinho para uma pessoa ou se eu grito para uma multidão. Cuidado, pessoal. Você imagina Jesus mentindo para você? Olha, eu falei que eu ia para o céu chamar vocês, mas não é bem assim, deu um problema aqui, acho que vocês vão ter que ficar aí mais algum tempo. Não. A nossa palavra enquanto cristãos tem que ser sim, sim, não, não. O que escapar disso vem do maligno. Não inventei isso. Pode procurar aí no Novo Testamento. Tem. Não vou nem falar o versículo, que ainda agora eu já errei falei que não tinha. Eu vou falando e vocês procuram aí, tá? Anota aí, depois procura. Mas é isso. Como cristãos, a nossa palavra precisa ser sim, sim, não, não. O
que eu acabei de falar aqui ainda há pouco é verdade. Retomo aquela frase. Vocês acham normal as pessoas não quererem mais fazer negócio com quem é cristão? A minha avó, durante a infância dela, ela não tinha conhecido a Cristo ainda. E ela falava assim, olha, perto da nossa casa tinha uma moça que ela era da Assembleia, que foi a igreja que começou lá em Belém do Pará e tudo, tem mais de 100 anos de história. E quando as pessoas iam jogar futebol, que eles vinham do trabalho, tinham recebido salário, eles deixavam as carteiras com essa senhora. Por quê? Porque ela era crente. Pode deixar ali com a irmã, acho que era Fausta, não lembro o nome dela. Pode deixar ali com a irmã fulana, porque ela é crente. Era suficiente, era um atestado de bom testemunho saber que fulano era crente. 2026, 16 de janeiro, você e eu podemos falar a mesma coisa? Está meio difícil, né, Paulo? Infelizmente, ser crente não é mais um atestado de idoneidade de caráter, para vergonha nossa. O que você e eu temos feito para resgatar esse adjetivo para aqueles que seguem essa palavra? Da árvore não falta nada para dar esse fruto. Talvez esteja faltando dos galhos. Outra coisa que pode secar os nossos galhos, pecados ocultos. Acho que só temos adultos aqui, né? É normal um crente consumir conteúdo de entretenimento adulto? Para não usar outras palavras para o vídeo não ser cortado? Não, né? E por que as estatísticas nos mostram que aproximadamente 7 em cada 10 homens que se dizem cristãos consomem esse tipo de conteúdo? É normal alguém que se diz cristão estar envolvido com fofoca? Yuri, mas fofoca não tem na Bíblia. Procura uma palavra chamada maledicência. Vê um sinônimo. Galhos secos, que tem manchado o nosso testemunho, apodrecido, fedido, anulado o bom perfume de Cristo que poderia exalar das nossas vidas. Tem uma frase que há muito eu falo para Carla, que continuamente eu repito para mim também. O propósito, ele é maior do que o indivíduo. O propósito que você e eu carregamos quando nos tornamos cristãos, quer sermos representantes de Jesus nessa terra, ele precisa ser maior do que as nossas vontades e que os nossos desejos. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que é possível. Se existem homens e mulheres de Deus que venceram a imoralidade sexual, a maledicência, a ira, você e eu também podemos vencer, porque o mesmo Espírito que operava em Jesus, opera em mim e em você essa noite. Porque é o que a Bíblia nos diz, que uma vez que recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E o que é que Jesus falou? Que ele subiria aos céus, e que nós faríamos coisas iguais e até maiores do que as que ele fez, porque o Espírito Santo viria e habitaria em nós. A condição que nós temos para dar bons frutos já nos foi dada. Por que não estamos dando bons frutos? Não é por culpa de Jesus. A intenção dessa mensagem não é colocar peso sobre nenhum de vocês. Não é, mas eu também não posso deixar de falar aquilo que está escancarado sobre a igreja brasileira. Ninguém está inventando nada sobre nós. São apenas contestação dos fatos. Sim ou não? E é nosso papel trabalharmos para mudarmos essa realidade. Outra coisa que seca os nossos frutos, os nossos galhos, hábitos destrutivos, vícios, porque eles ocupam um espaço que é de Deus em nós. Se eu sou viciado em bebida alcoólica, isso me domina. Ele ocupa um espaço de Deus na minha vida, porque eu vivo a minha vida em função daquele vício. Se eu sou viciado em jogo, em apostas esportivas, estou deixando de ser um provedor da minha casa para viver de um entretenimento irresponsável, porque certamente nós nunca ganharemos da banca.
eu estou permitindo que este vício ocupe na minha vida um espaço que é de Deus. Porque se Deus me controla, eu vivo debaixo da direção dele. Mas se um vício me controla, já não é mais o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quem governa a minha vida. Mas, Yuri, isso é muito difícil. Sabe o que Gálatas nos diz? Que andai no Espírito e nunca, jamais, dependendo da tradução você vai encontrar isso, andai no Espírito e nunca, jamais satisfareis a vontade da carne. O grego, né, que foi uma coisa que eles herdaram das línguas mais antigas, eles tinham isso, né, quando eles queriam dar a ênfase em alguma coisa, eles falavam de maneira repetida, né? No hebraico você vê assim, olha, esse é o santo dos santos, né? Cântico dos cânticos, era uma forma de você dizer assim, esse é o mais bonito de todos os cânticos. Igual como eu quero dizer assim, fulano é altíssimo, ele é o mais alto dentre todos. Não é isso? Então, esse superlativo no hebraico, ele era dessa maneira, por exemplo, santo dos santos, cântico dos cânticos, né? E o grego também herdou um pouco disso, né? Então, nunca, jamais, mas não são a mesma coisa, assim, é só para reforçar, andai no Espírito e nunca, jamais satisfarei as vontades da carne. Não é um talvez, é nunca, jamais. Se nós cremos nessa palavra, nós precisamos tomar posse disso para a nossa vida. Amém? Estamos terminando. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado. Nós precisamos ser muito mais influenciadores do que influenciados. Nós temos que ser sal em meio às trevas, luz em meio às trevas. Se você pega um local escuro, por mais escuro que ele esteja, e você acende um foco de luz, esse foco de luz ele é visto. E ele é um destaque muito maior do que toda a escuridão que o rodeia. Nós somos convidados a sermos esse foco de luz em meio à escuridão. Porque o mundo peca porque lhe falta Cristo. Agora, para nós que nos sobra Cristo, por que pecamos? É nosso papel anunciar esse mesmo Jesus para as pessoas. Não para que elas venham para as nossas igrejas, mas que nós possamos ir juntos para o céu. Não chamá-las para serem religiosos, mas para serem imitadores de Cristo. Mas eu só posso convidar alguém para ir num lugar que eu já fui. Como pode um cego guiar outro cego? Se eu não conheço da palavra, como é que eu vou anunciar da palavra para outra pessoa? Como é que eu consigo saber do que está acontecendo no Big Brother agora e eu mal conheço a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ou melhor, esses eram os nomes babilônicos dele. Como eram os nomes hebreus? Não sei. E aí? Ananias, Azarias e Misael. Ah, esse nome eu não sei. Ah, mas duvido se você não sabe me falar 3 pessoas que estão no Big Brother agora. Nada contra o Big Brother, tá, pessoal? Parei de assistir lá no Kleber Bambam. Tá? Quer dizer, eu tenho muita coisa contra, mas enfim, não vale a pena citar. Gente, daquilo que eu me alimento é o que vai compor a minha natureza. Se eu passar o dia todo comendo gordura, você acha que eu vou ficar forte? Não. Minhas artérias vão entupir, eu vou ganhar peso. E aí? Ai, a culpa é da comida. Não, quem está ingerindo isso sou eu. Se eu passo o dia consumindo um conteúdo que não me edifica, como chegar aqui e me render aos pés daquele que vive e reina para todo sempre? Nós precisamos escolher. Se Baal é Deus, que sigamos a Baal. Se o Senhor é Deus, que sigamos ao Senhor. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha. Quem você quer servir? Não fique titubeando entre 2 senhores, como pessoas de ânimo dobre, como o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, falou na sua carta. Oscilantes entre 2 pensamentos. Nós precisamos ter compromisso com Cristo. Do contrário, a porta da rua é a serventia da casa. Ramos precisam ser cortados para que a árvore não se perca. Amém? Para de fato finalizar, nós precisamos lembrar do seguinte. Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 17 a 23. Eu acho que esse é o último versículo que eu vou ler. Hoje.
Mateus 7, 17 a 23 diz assim: Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons? Exato. Uma laranjeira não pode produzir goiaba e vice-versa. Tá? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para aí. Jesus, quando ele citou essas palavras, ele não desmentiu as pessoas. Ele não disse, não, você não expulsaram demônios, não. Não. Você não fizeram nada disso aí, não. Isso é mentira. Ele não falou isso. A crítica dele a essas pessoas foi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Depois, dá uma pesquisada lá no Folhoso e vê o que significa iniquidade. Se não é um pecado oculto, que só você e Deus sabem. Algo que está escondido, que está minando, corroendo, corrompendo o interior de um galho. Para quem foi criança, em outros tempos, e subiu em árvore, sabe qual é o risco que você tem de pisar num galho seco. Você vai confiando que aquele galho vai te sustentar para você passar para andar para o próximo nível. E aí você vai, pisa naquele galho e ele está seco, quebra e você cai junto. Mas eu olhei para esse galho, ele parecia tão bom. Pois é, ele estava podre por dentro. E você não viu. E aquilo tornou aquele galho frágil. É isso que a iniquidade faz conosco. De nada adianta nós dizermos Senhor, Senhor, profetizarmos em seu nome, expulsarmos demônio no seu nome, mais uma vez, no seu nome, a autoridade está no nome de Jesus, e chegar no dia da colheita e sermos achados como galhos secos. Pessoal, nós precisamos ter compromisso com a palavra. Ser cristão não é a nossa religião, é a nossa vida, porque aquele que está em Cristo, nova religião tem, é isso? Não, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Antes trabalhe para ter frutos com a qual compartilhar com outras pessoas. Parafraseando o que Paulo fala. Então, se Jesus não muda a nossa vida, se não há uma conversão de fato, tem alguma coisa errada. A expressão conversão, do grego metanoia, significa mudança de mente, era comparado a um retorno. Sabe quando você tinha que pegar uma entrada e falar, ih, rapaz, errei, vou ter que pegar um retorno. Você estava indo nessa direção e o retorno te manda para outra direção, no outro sentido, sim ou não? É isso que Jesus quer dizer com conversão. Eu estava indo para lá, para o inferno, e agora estou indo para cá, para o céu. Se eu estava indo para lá, eu ia ver algumas coisas, eu ia ter que tomar alguns cuidados, mas eu não estou indo para lá, eu estou indo para cá agora, então são outros cuidados que eu tenho que ter, outra postura que eu tenho que assumir. Só que tem gente vivendo não como se converteu, no máximo fez um desvio ali. Na rotatória não pegou a saída, está rodando ainda ali. Cuidado, pessoal. Precisa ter transformação na nossa vida. Todas as vezes que eu subo aqui eu falo isso. O Evangelho, ele opera em nós uma transformação espiritual, mas também uma transformação moral. As pessoas precisam enxergar em nós a diferença. Para que o Evangelho frutifique, ele precisa ser acompanhado de uma transformação moral. Yuri, eu estou com saudade de você falar do exemplo das plantas. Vamos dar um exemplo das plantas, então. Ontem, a Carla mostrou aqui um vaso. A Priscila mostrou um vaso que ele estava torto, indo em direção ao sol, sim ou não? E ao lado uma planta mais verdinha. O nome daquele efeito que a planta se desloca em direção ao sol é heliotropismo positivo. Pronto, essa imagem. Perfeito, nossa, cara, que sintonia da equipe, meu Deus, cara.
Rapaz, ó, então esse efeito aqui, ó, da planta tortinha buscando o sol é o que a gente chama de heliotropismo positivo. Hélio, sol, né, positivo porque ele está indo em busca do sol. Então ela se desloca para pegar esse sol, o nome desse efeito. Existe um outro efeito chamado de tigmotropismo. Do que é isso? São plantas que elas precisam repousar ou tocar em estruturas não vitais, não naturais, para que elas possam crescer. Se você já viu uma parreira ou uma videira, você percebe que os agricultores eles colocam arames ou então paus perto das plantas para que elas cresçam. Porque essa planta precisa se encostar nesse toco ou nesse arame e ela vai crescendo ao redor dele e assim ela vai orientando o crescimento dela. Se não tiver esse toco, essa planta tomba. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem coisas não vitais, não espirituais, que precisam acompanhar a obra do Evangelho, a fim de que o Evangelho frutifique e não morra. De nada adianta eu passar 24 horas por dia, 7 dias por semana orando, e não sair para viver o Evangelho. De nada adianta eu passar dias maravilhosos em um retiro, e chegar na hora no meu trabalho, eu ser uma pessoa que dá mau testemunho. Foi em vão a minha ida para lá. Se não houver uma transformação moral em nós, isso anula a transformação espiritual que o Evangelho gera. Porque nós somos compostos por alma, corpo e espírito. O Evangelho precisa preencher tudo isso. Dessa maneira, nós seremos achados como galhos frutíferos. Amém? Bom, terminamos. Para não ficar como um filme sem final, o recado principal dessa mensagem aqui, mais uma vez, não é uma acusação. Não vim aqui apontar o dedo na cara de ninguém. Eu vim aqui compartilhar com vocês aquilo que eu ouvi em relação à minha vida sobre este tema. E que foi que aprove ao Senhor que eu fosse o mensageiro desta palavra. O convite que o Senhor traz para mim e para você nessa noite é que nós, por livre e espontânea vontade, escolhamos cortar esses galhos secos da nossa vida. Então, se hoje você veio aqui para esse culto e foi confrontado com essa palavra, ou se você está em casa nos assistindo e foi confrontado com essa palavra, e encontra em você galhos secos que precisam ser removidos, mágoas, falta de perdão, pecados ocultos, mentira, ou algumas outras coisas que talvez eu não tenha nomeado aqui, eu convido você a ficar de pé nesse momento. Todos nós, para que não haja identificação e as pessoas se sintam constrangidas. Então, que nesse momento você examine o seu coração e veja se há algo em você, algum galho seco que precisa ser removido pelo Senhor. Porque nessa noite, o mesmo Jesus que esteve no tanque de Betesda e curou o paralítico, o mesmo Jesus que devolveu vista aos cegos, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro da morte depois de 4 dias, Ele está aqui nessa noite. E da mesma forma como Ele transformou vidas há 2000 anos atrás e continua transformando até hoje, Ele quer transformar a minha vida e a sua, a fim de que nós sejamos cristãos íntegros, que não têm do que se envergonhar, que podem apresentar diante do Senhor os seus pecados, a fim de receber cura e perdão. Eu tenho muito do que me arrepender, e não preciso esconder do Senhor isso. Então eu convido você, enquanto nós temos um fundo musical sendo ministrado, enquanto nós temos uma oração que nós faremos aqui, eu convido você a examinar o seu coração, a colocar a mão no seu coração e pedir perdão ao Senhor. A transformação começa com o perdão. Para que eu possa preencher algo, eu preciso tirar o que estava ali antes. Se era tristeza, que o Senhor coloque na tua vida hoje alegria. Se era dor, que o Senhor coloque cura. Se era mágoa, que o Senhor restaure a tua alegria. Mas nessa noite, não desperdice a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está te dando
para ter a sua vida restaurada, deixar esses galhos podres para trás e passar a ser uma árvore frutífera, cujos frutos engrandecem o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Senhor Jesus, boa noite. Muito obrigado por esse tempo de qualidade na Tua presença. Nós queremos entregar diante do Senhor e pedir ajuda para examinar as nossas árvores, a nossa árvore da vida. Sonda-nos, Senhor, e vê se há em nós galhos secos, galhos apodrecidos, que nós temos carregado ao longo desses anos e que têm comprometido a mensagem do Evangelho através da nossa vida. Examina o nosso coração, Senhor, e vê se há em nós algo da qual nós devemos nos envergonhar e nos arrepender, porque nós queremos viver uma vida livre, uma vida feliz, porque foi para isso que o Senhor nos libertou. Vem essa noite, Espírito Santo, fala ao coração dele, fala ao coração dela, restaura a harmonia nessa família, traz a cura nessa vida, Espírito Santo. Traz aqui diante do teu altar homens e mulheres contritos, que precisam da tua visitação. Isso aqui não é apenas uma programação eclesiástica, isso é um encontro real contigo. E que neste encontro, Pai, nós saiamos transformados pela tua presença. Espírito Santo de Deus, o evangelho que nós pregamos, ele não é um evangelho teórico, ele é o poder de Deus. E o poder de Deus pode se manifestar aqui nessa noite. Da mesma forma, Senhor Deus, como tu transformaste Saulo, que era um perseguidor de cristãos, em um homem, em um varão valoroso, em um vaso de honra na tua casa, tu pode transformar aqui nessa noite. Assim como tu ressuscitaste Lázaro, tu pode ressuscitar homens e mulheres aqui nessa noite, que a sua vida espiritual ficou para trás. Pessoas que estão aqui dentro desse templo, dessa congregação há 5, 10, 30 anos, mas que nunca tiveram um encontro real contigo, Senhor. Nessa noite aviva a tua igreja. Visita, Senhor, que nós não passemos essa vida em vão, que nós de fato nos apaixonemos por Ti, Jesus. Que nós sejamos uma igreja incendiada pelo Teu Espírito Santo. Que as pessoas possam entrar aqui e sentir a Tua presença através de nós. Que nós sejamos sal e luz nessa terra. Que nós não nos contentemos com uma mensagem frágil, com uma mensagem superficial, mas que nós nos alegremos por ter vidas transformadas aqui, por ver o pecador se arrependendo, porque há festa no céu quando isso acontece, e o Senhor nos chamou para participar disso. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Neste profetizando, especialmente no dia de hoje, nós estamos aqui orando pelo mês de março, e eu declaro que o mês de março será um mês frutífero nessa igreja, onde nós veremos essas cadeiras cheias, não de quantidade, mas de qualidade, de pessoas apaixonadas por Jesus, de pessoas buscando a face do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de pessoas sedentas por ouvir do Teu Evangelho. E essa igreja cumprirá o propósito pela qual ela foi plantada aqui na Moca, porque ela não foi plantada em outro bairro, ela não foi plantada em outro tempo, ela foi plantada aqui, neste lugar, nesse tempo que se chama hoje, o tempo propício para a propagação do Teu Evangelho neste lugar. E o Senhor conta conosco, o Senhor conta com essa igreja, o Senhor conta com cada um de nós. Então vem, Espírito Santo, enche-nos, liga-nos a Ti, Jesus, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Essa é a nossa oração na noite de hoje, Jesus. Queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e uma forte salva de palmas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Queria convidar o pastor Cristiano aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Mais salvas de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Yuri, Carla, vocês são uma bênção, vocês são um presente para a nossa igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Quando eu olho para esse tema, apesar de todo o foco do nosso profetizando, como a Carla bem falou ontem, é o aspecto coletivo, mas este tema específico dos galhos podres e da poda que gera frutos, eu penso muito no aspecto individual. Fazendo um parêntese. E quando eu olho para mim, como árvore, eu vejo os galhos podres e eu pego nesse galho e eu me imagino assim. E aí Jesus fala eu falo para Jesus, mas eu tenho que cortar isso aqui? Ele fala, tem.
Mas tem mesmo? Tem. E dói. Às vezes dói. Às vezes dói tirar esses galhos. Então, eu creio que assim como um jardineiro muito cuidadoso, nós devemos fazer isso sempre. Porque eu creio que aqui, todos nós, temos algum galho podre que precisa ser podado. E mais, um galho podre pode voltar. E aí, só rapidamente, que eu preciso falar isso que veio no meu coração. Eu não sei se todos conhecem essa história da mitologia grega. A mitologia grega fala de uma história de um semideus chamado Hércules. E exatamente por ser um semideus, para ele ser alçado ao Olimpo, foi submetido a ele 12 trabalhos. E o segundo trabalho dele foi ele derrotar um monstro chamado Hidra. A Hidra era um monstro com corpo de dragão e com cabeças de serpente. E sabe o que acontecia? Quando ele cortava uma cabeça, o que acontecia? Nasciam duas. E a gente tem que tomar cuidado para não acontecer isso na nossa vida. A gente arrancar um galho e vir outros dois. E sabe como é que o Hércules derrotou a Hidra? Ele percebeu que além de cortar a cabeça, ele precisava queimar, cauterizar aquele coto ali, para não nascer mais nada. E é isso que nós precisamos fazer. Dói. Se tirar o galho podre dói, você imagina você ir lá e queimar. E é isso que eu acredito que nós precisamos fazer. Meus queridos, mais uma vez, eu glorifico a Deus por esse dia. É muito bom estar aqui na presença do Senhor.